Meus amados, uma boa tarde a todos e a paz do eterno Deus em nossas vidas. Meus irmãos, eu queria aqui deixar uma palavra para todos os amados que estão nos assistindo e tirar já uma dúvida de um texto bíblico que me foi perguntado por alguns irmãos. Eu quero aqui esclarecer a dúvida desses amados para que você aprenda um pouco mais a palavra de Deus. Querido, o capítulo 6 de Juízes em diante, capítulo 6 de Juízes, a Bíblia diz que aparece a história de Gideão. Gideão, que a Bíblia vai dizer que ele era filho de Joás. Mas, quando aparece no livro de Juízes, o que foi o livro de Juízes? Juízes foi um período de 240 anos. 240 anos, nesse período de tempo, que Deus silenciou a sua voz, e então Deus passou a permitir que juízes julgavam a terra naquela época. Então vários juízes haviam se levantado. De fato que agora, Gideão ele aparece no capítulo 6, o verso 11, e a Bíblia diz que havia uma grande servidão dos midianitas. E quem eram os midianitas? Os midianitas eram dos filhos de Abraão, judeu. Abraão. E eram dos filhos de Abraão que havia se casado com Quetura. Então originou-se os midianitas. De fato que esses midianitas, eles estavam assolando a terra. E Gideão ele aparece, meus amados, malhando trigo no lagar. E o lagar não era lugar de malhar trigo, o lagar era lugar de uva. Mas por que ele estava ali? Porque eles pegavam as sementes e eles colocavam a semente dentro daquela caixa, porque o lagar era uma caixa, onde eles entravam lá dentro, fechava-se uma tampa sobre eles, para que eles não ficassem expostos, porque os homens de longe viam e possivelmente atacar a cidade. E ele estava no lagar malhando trigo. Quando ele está malhando trigo no lagar, a Bíblia diz que aparece um anjo para ele. E o interessante, nós entendemos que esse anjo ele aparece com a letra maiúscula, um A maiúsculo. Nós chamamos isso na teologia de teofania. Teofania. A aparição de Jesus Cristo no Velho Testamento. E quando esse anjo aparece para ele, o anjo diz: varão valoroso, eu sou contigo, tu livrarás a nação dos midianitas. Então Gideão ele se sente pequeno e diz: Senhor, eu sou pequeno, eu sou o menor na casa de Manassés. Eu sou o menor na casa de Manassés. Aí o Senhor disse para ele assim: não, por intermédio da sua mão, os midianitas cairão por terra, ou seja, a cidade vai ser sarada. E agora, meus irmãos, quando ele disse isso assim, eu sou o menor, Deus abre um precedente e usa Gideão na sua obra. Porque de fato ele era o menor da casa de Manassés, ele não tinha condições de ser o homem que ia libertar a nação de Israel. Mas pela essa simplicidade que ele teve em dizer Senhor, eu sou menor, porque a palavra menor aqui, amado, escute isso, ela deriva-se do hebraico agaton. Agaton significa ainda falta uma escolha. Então Deus estava dizendo, eu te escolhi, é você que eu vou usar. E então ele rapidamente se dispõe, mas com o coração com dúvida. E o que Gideão faz, meus amados? Ele vai lá, prepara um cabrito, bolo asmo, uma efa de farinha, carne, põe caldo, põe na panela, ele prepara uma oferta para Deus. Ele preparou uma oferta, lê Levítico em diante, você vai ver que foi uma oferta. Porém, essa oferta que ele preparou, ele não podia preparar essa oferta porque ele não era sacerdote. Sacerdotes que preparavam esse tipo de oferta. E ele pega a oferta e põe no chão. E ele fica observando só a hora que o anjo ia vir e receber essa oferta. Mas o anjo veio? Não, o anjo não veio. Aí ele pega a mesma oferta e leva para o holocausto, para o altar. Quando ele leva a oferta no altar, a Bíblia diz que o anjo desce, sacia-se daquela oferta, recebe a oferta e dá a vitória para Gideão. Pastor, o anjo, o senhor está dizendo que esse anjo era Jesus? Sim, em teofania ele era Jesus.
Porque o texto diz que a letra era maiúscula, letra A maiúscula, Jesus em teofania. E agora ele pergunta, mas quem é você para que quando a bênção se concretiza, eu venha te louvar? Não foi assim o texto? E o anjo responde para ele assim, paz seja contigo. Isso é uma saudação típica de Jesus. Ou Shalom Adonai. Isso é uma saudação típica de Jesus Cristo. Mas o que eu aprendo com tudo isso? Eu aprendo uma coisa, amados, que a nossa oferta, ela não pode ser colocada no chão de qualquer maneira. Ela tem um lugar específico chamado altar, que é o coração de Deus. Pastor, o que tinha a ver colocar no chão? Tinha tudo a ver. Porque o judeu que é judeu, quando ele sai da sua terra e vai para outra terra, e quando ele está cruzando a fronteira de um lugar para o outro, ele bate as suas sandálias, ele bate as suas alpacas, para que a terra de uma outra terra, de um outro lugar, ou seja, a terra da sua terra natal, de onde ele está, de onde ele mora, não venha se misturar com a terra pagã. E quando ele sai da terra pagã, ele não quer que nenhum grão dessa terra pagã penetre na sua terra para que não se suje. Amém, meus amados? Então que a sua oferta, a minha oferta, venha a ser no altar, no coração de Deus, agradável a Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.